Boa noite, Antônio, Boa como vai? Boa noite a todos. boa E sobre noite. as chances de ser encontrado em uma mata, se locomovendo, baixíssima. Via de regra, uma pessoa sem noção de navegação na mata vai andar em círculos e vai se desorientar. Começa por aí. Sobre a outra questão que me Exatamente. impressionou de sobremodo, é um ser supremo, um ser completamente poderoso, saber do sofrimento de uma criança pequena, saber do desespero de uma criança pequena, saber de uma situação completamente desamparo, uma situação completamente, como posso dizer, desesperadora e não fazer nada. O que nós observamos, nós, do grupo de pessoas racionais, ateus, agnósticos, ateístas, apóstatas, céticos, é um malabarismo mental brutal que vocês fazem diariamente, de toda forma, a todo momento, para tentar justificar o injustificável, para tentar sustentar aquilo que não existe, que é invisível, que é mental. Não adianta você tentar chegar aqui e falar, não, ó, isso existe, Deus existe, mas você está vendo uma criança desaparecida, passando fome, ou até mesmo sendo violentada, abusada e não faz nada. Não faz nada por quê? Não existe. Ponto. Qual Deus? Todos. Ah, o Deus da Bíblia, inventado, vem na mitologia cananeia. Ele não pode fazer nada por ninguém da mesma forma que Zeus não poderia fazer. Da mesma forma que Anu e Tamos, na mitologia suméria e babilônica, não poderiam fazer. E essa tentativa desesperadora que vocês têm de justificar o sofrimento por algo maior é uma coisa que se repete há milênios na religião. Nós vemos isso no estoicismo e na mitologia romana. Nós vemos isso em diversos aspectos. O ser humano tenta justificar o desamparo dos deuses, ou de Deus, ou de qualquer entidade, com um propósito e com uma tentativa de dizer que isso serve como um ensinamento, um aprendizado, mas não é. Uma vez que o indivíduo se submeteu a um Deus, uma vez que o indivíduo contou com a proteção desse Deus e que não vem de graça porque ele tem que ser obediente, ele tem que respeitar os ritos, a fé e etc., e ele é desamparado, isso só retrata que isso não passa de um mito, de uma mentira, de uma palhaçada que é colocado na cabeça humana. É isso que nós observamos. E sobre desaparecimento, eu sei muito bem o que é. Um conhecido meu foi sequestrado, possivelmente morto, e está desaparecido. A mãe dele sofre. Deus não. A mãe dele sabe o que é dor de verdade. A mãe dele não teve direito a sequer enterrar o próprio filho. Ele, meu amigo, não teve direito a uma morte decente. E não tem Deus para isso. Ou o diabo, ou o demônio, ou a porcaria que o homem inventar com seus transtornos mentais. É uma coisa da própria mente. Deus surgiu lá no passado, lá na Idade Antiga, pouco antes da Idade Antiga, lá no final da pré-história, quando o homem não sabia a origem das coisas. O primeiro mecanismo de aplicação da religião e da criação dos deuses aconteceu com isso. O homem, no mundo antigo, não sabia a origem dos seres, dos objetos e dos fenômenos da natureza. Então, assim como uma criança, e eu vejo isso na pedagogia, assim como uma criança, ele inventou histórias para explicar aquilo que ele não sabia. Uma criança, como não sabe sobre algo, se é uma criança que tem uma tendência a uma mente com mais imaginação, etc., mais hiperativa, ela cria uma história fictícia para explicar aquilo que não sabe. A religião é só uma aplicação teórica e escrita disso.